Shalom, shalom, que a graça do nosso Yeshua, nosso Salvador, seja sobre tua vida e que a presença de Aroa HaKodesh possa revelar no teu coração todas essas palavras para a glória de Hashem. Hoje nós vamos falar sobre a festa, uma festa muito importante, a festa de Yom Kippur, o dia da expiação. Yom Kippur vai dizer sobre experimentar e viver uma restauração na nossa vida. O livro de Levítico, capítulo de número 23, verso 27 e 28, diz assim: Aos 10 desse 7º mês será o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. E Levítico 16, do verso 5 ao 34, um resumo diz assim: Tomarás ambos os bodes e porá perante o Senhor. Lançará sorte sobre os 2 bodes, uma para o Senhor e a outra para o bode emissário. Imolará o bode da oferta pelo pecado e trará o seu sangue para dentro do véu e aspergirá no propiciatório. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode e enviá-o-lá para o deserto. O Eterno quer e deseja que iniciemos cada ano bíblico com uma experiência muito peculiar e muito tangível da sua presença. As festas dessa época são e funcionam com 4 passos para que a glória de Hashem venha sobre nós. E estes passos são o quê? A festa de trombetas, ou festa do shofar, como falamos na aula anterior, Rosh Hashanah, que é um toque de despertar, um tempo que o Eterno estabelece para torná-lo bem atento sobre todas as coisas. Os dias de temor, os 10 dias terríveis, o dia que antecede o dia da expiação, que é um tempo para buscarmos a Deus. São os dias terríveis. E o dia da expiação, que é um tempo para restabelecer, aliás, a sua comunhão com o Eterno, que é o Yom Kippur. E logo em seguida, a festa de Sukkot, ou Tabernáculos, que é um tempo onde nós vivenciamos e profetizamos a habitação do Eterno no nosso meio. Esse é o desejo de Hashem para nós todos os anos. Olha que legal, todos os anos. No início do ano, o Eterno quer que nós acordemos. Ele quer que coloquemos de lado a passividade, a letargia, a distração e busquemos Ele por 10 dias com intensidade. Após esses dias de busca, Ele quer tratar de qualquer coisa a nossa vida, tirando todo impedimento de ter comunhão com Ele. É um tempo de reflexão, um tempo onde você vai buscá-lo com intensidade, você vai fazer oferta de justiça, você vai ofertar ao pobre, ao pobre, à viúva, ao órfão, a oferta chamada Tzedakah, aonde te coloca como justo. Uma das coisas que te coloca como justo é esse tipo de oferta. E o Eterno quer usar esse tempo para quê? Para completamente restaurar a comunhão do homem com Ele. O dia da expiação, Yom Kippur, é um dia de arrependimento, de sermos restaurados. É o momento de encararmos qualquer coisa que até então a gente tem vivido e que é dificultoso no nosso relacionamento com o Kadosh Baruch Hu, o Santo de Israel. É um tempo para recebermos uma nova unção da vida que Deus, o Eterno, nos dá. Hebreus capítulo 12, verso 1 diz assim: Desembaraçando-nos de todo peso e de todo pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta.
A importância do dia da expiação é porque ele é o dia mais santo do ano. A palavra santo significa separado, especial, como nenhum outro é. O dia da expiação é um dia mais especial do ano. É o dia que o Eterno estabeleceu para um propósito muito importante. Diferentemente de outros tempos e festas que nos encontramos com Hashem, o dia da expiação não é apenas uma festa, mas é um jejum. O dia da expiação não é um dia para nos alegrarmos, mas é um dia de humilhação diante do Todo-Poderoso, Sagrado e Santo de Israel, o Kadosh Baruch Hu. Em Israel era obrigatório para todos a guarda do dia da expiação. Não era algo opcional. O Eterno levou esse dia muito a sério. Importante ainda é destacar que o dia da expiação foi estabelecido como uma ordenança perpétua, ou seja, para todos sempre, para todas as gerações. Não é para judeus, não é para gentios, é para todo o povo na terra. 4 vezes são números que o Eterno nos diz especificamente que não é uma ordenança temporária. A vinda de Yeshua cumpre essa ordenância, mas não a aboliu do calendário do Eterno. Ao cumprir essa ordenança, Yeshua abriu para todos os que creem e insere nela um novo significado. O Eterno estabeleceu com o propósito de abençoar o seu povo em todas as gerações, inclusive na nossa geração agora. O Yom Kippur, o desejo do Eterno é que tenhamos a cada ano uma nova experiência da sua expiação, do seu perdão. Não é matar Yeshua novamente, mas é relembrar o que ele nos deu, que ele é o nosso maior Yom Kippur. O dia da expiação teve também o propósito de responder à seguinte questão: como pode um pecador ter comunhão com um Deus que é santo? Naquele tempo, esse era o dia em que o sumo sacerdote, Cohen Gadol, entrava nos santos dos santos. Se você compreende o que acontece naquele dia, isso mudará completamente o seu entendimento e a toda a sua vida. A palavra do Eterno nos ensina que fomos criados para habitarmos com Deus. Dentro de todos nós há uma fagulha de um desejo pela presença de Adonai. Sem essa presença, sentimos falta de alguma coisa. Sem a presença de Adonai, há um vazio no interior do homem que absolutamente nada pode satisfazer. Nosso problema como ser humano, como homens, é que quando o pecado entrou neste Olã, neste mundo, ele nos separou da presença de Adonai. Hashem odeia o pecado. Ele odeia o que o pecado faz em nós. Ele odeia a enfermidade, ele odeia a dor, ele odeia o sofrimento e toda a perda que o pecado produz, ele odeia. O pecado é uma violação contra a natureza do Eterno em nós. O pecado rouba do Senhor o que ele merece. O livro que o apóstolo Paulo escreveu em Romanos diz que a ira de Deus manifesta contra todo o pecado. Por causa disso, o homem em pecado não pode se aproximar, não pode chegar até a presença de Adonai. Se uma criatura, aliás, pecadora, entrar na presença de Hashem, é como um chumaço de papel jogado numa fornalha. É consumido instantaneamente por causa do pecado que há. Lembre-se, Uzá, ao tocar na arca, caiu morto. No tabernáculo de Moisés e também no templo, uma grossa cortina, referida como véu, era usada para separar o povo do lugar da presença de Adonai. O pecado não tem a liberdade de chegar à presença de Adonai. Quando pecadores chegam até a presença do Eterno, são exterminados. Para restaurar a comunhão com o Eterno, o pecado teve que ser coberto, isto é, expiado. É isto
que significa a expiação. Quando a expiação é feita, é coberto todo o pecado, toda a falha do passado. Com ela podemos encarar o futuro sem culpa, sem pesar e sem sentimento de vergonha. A expiação abre a porta para a Shekinah, a Kavod, da presença do Eterno. Com a expiação temos a liberdade de ir até Ele e experimentarmos com graça a sua Kavod, a sua glória, a sua Shekinah. Os 10 dias após soar as trombetas, o shofar, na festa de Rosh Hashanah, esses 10 dias são conhecidos como os dias terríveis, os dias do temor. Também são chamados de Teshuvah, período que significa voltar-se, retornar-se, significa assim arrepender-se, mas é uma palavra que significa um tempo de restaurar todas as coisas. Voltar à origem, voltar à essência. Quando o Eterno dá a mim e a você um toque para despertarmos, em Rosh Hashanah, no Yom Teruah, é tempo de dar meia volta, deixando tudo que esteja impedindo o nosso caminhar com o Eterno. É tempo de retornar à essência, de retornar a Hashem. Através desses dias de arrependimento, entramos numa estação de tudo, onde tudo se faz novo. É uma estação para experimentarmos um tempo de liberação, de libertação da nossa vida e das bênçãos do Eterno sobre nós. Eu e você podemos iniciar um novo ano bem próximo de Deus, mas desviando-se do curso que deveria ter seguido. Talvez você tenha negligenciado compromissos importantes com o Eterno. Talvez você tenha sido enlaçado, embaraçado pelo pecado. Quando o shofar tocar na festa das trombetas, em Rosh Hashanah, alertando, chamando você para um alerta, é tempo de dar meia volta e retornar. É tempo de se aproximar do Eterno e experimentar uma completa restauração. Esse período que nós estamos vivendo, de 10 dias, de Yom Teruah até Yom Kippur, faz parte dessa contagem regressiva que nos levará para a glória do Eterno. Se você ouviu o som da trombeta, algo despertou no teu espírito. Aleluia! A resposta deve ser em tempo, e um tempo específico para buscar a presença de Adonai de forma bem séria. E eu quero dizer aqui para você 4 coisas importantes para você fazer durante esse período de preparação para o Yom Kippur. Primeiro, louve ao Eterno e leia a sua palavra. É muito importante durante esse período passar tempo a sós com o Eterno. Abra o seu coração ao Senhor Adonai e louve Ele. Passe tempo lendo, meditando na palavra, apesar de que é sempre importante buscar ao Eterno e passar tempo com Ele. Esses dias, os 10 dias, são dias estabelecidos para isso, em que o Espírito, a Ruach HaKodesh, está pronto para encontrar-se conosco de uma maneira fora do normal. Uma palavra importante está em Jeremias, capítulo 29, verso 12 e 13. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Também, Tiago 4, capítulo 4, verso 8. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. O Eterno diz que, se nos aproximarmos dEle, se o buscarmos de todo o coração, Ele se chegará até nós. Há horas em que buscar ao Eterno deve ser a nossa prioridade mais importante. No decorrer dos dias, as coisas passam de forma rápida. 20 minutos, 30 minutos, você fazendo uma curta oração e lendo alguns versículos da palavra, isso não vai te custar muita coisa. Embora não seja uma receita para se alcançar saúde espiritual, esse 20 ou 30 minutos te dará a condição para sobreviver em meio aos seus inúmeros compromissos. Segunda
coisa muito importante nesse período de 10 dias. Primeira, louve a Deus e leia a sua palavra. Segunda, deixe o Eterno revelar a você os velhos ciclos. Enquanto você estiver passando um tempo de comunhão com o Eterno e meditando na palavra, peça a Ele que mostre a você ciclos que te deixaram na destruição, que levaram você à ruína e que ainda existe aí na sua vida. Você se sente aprisionado a diversos problemas como dívidas, enfermidades, perdas e não consegue se libertar disso tudo? Você acha que o seu coração se esfriou ou que você se sente mais perto do Eterno? Deixe Ele mostrar para você aonde está o erro. Esta é uma estratégia para libertação. Terceira característica muito importante: peça ao Eterno para que Ele revele todo o pecado escondido na sua vida. Nós temos algumas coisas na nossa vida, vamos chamá-las de pontos cegos, áreas em que o pecado está habitando, mas que nós não conseguimos ver. Peça para Ele mostrar essas áreas que impedem o trabalhar de Aruach HaKodesh na sua vida. Assim, os 10 dias terríveis, os dias de temor, Ele vai revelar a você tudo aquilo que está escondido. Quando o Eterno revela o pecado, Ele também nos dá a graça e a estratégia para vencer este pecado. Quarta característica muito importante é: aproxime-se de Hashem, aproxime-se de Deus. Deixe Ele avivar o seu espírito e despertar em você um novo nível de graça, de Hesed e amor, Ahavá. E aí isso dentro do seu coração, diligentemente, você buscando Adonai durante os dias de temor, então você estará pronto, absolutamente pronto para passar pelo dia da expiação. O dia da expiação, um dia onde você coloca todos os seus pecados sobre, aleluia, o sangue do Cordeiro. E é totalmente restaurado por Adonai, porque cumpriu os propósitos que Ele tem para você. Isaías capítulo 44, verso 22 diz: desfaço as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem, e você torna-te para mim, porque eu te remi. Aleluia! Esta é a maior declaração de amor neste período, dos 10 dias terríveis a Yom Kippur. A graça do Eterno sobre nós, a graça do Mashiach sobre nós. Aleluia! O ritual que a palavra nos ensina, que era seguido no dia da expiação, fazia uso de 2 bodes. O primeiro bode é referido como bode para o Senhor. Levítico 16. Você pode conferir isso. No sacrifício do primeiro bode, o Eterno estava dizendo: o salário do pecado é a morte, mas eu deixarei este bode morrer em seu lugar. Esta era uma vívida figura do horror do pecado. Quando o Kohen Gadol, o sumo sacerdote, matava o primeiro bode, o significado do que tinha acontecido era muito claro para todo israelita. Este bode está sendo morto para cobrir o meu pecado. Quando o sangue do bode sacrificado era aspergido sobre o propiciatório, a expiação acontecia, pois uma cobertura era posta sobre o pecado daquele povo. Por séculos e séculos, o Eterno deu aos israelitas uma prova visível da expiação dos pecados deles. Era um costume judaico todo ano o dia da expiação, o Yom Kippur, amarrar uma faixa vermelha na porta do templo. Quando o sacrifício para a expiação era aceito por Deus, pelo Eterno, a faixa vermelha milagrosamente tornava-se branca. Aí você vê uma ação metafísica do Espírito do Eterno na terra. De acordo com o Talmud judaico, algo alarmante acontecia e aconteceu durante 40 anos antes da destruição do templo em Jerusalém. A partir do ano 30 depois de Cristo, ou 40 anos antes da destruição do templo em
no ano 70 depois de Cristo, a faixa vermelha deixou de se tornar branca, ou seja, o sacrifício da expiação não era mais aceito por Hashem, porque a faixa vermelha não ficou mais branca a partir do ano 30 depois de Cristo, é porque naquele ano Yeshua de Nazaré foi sacrificado em Jerusalém. A oferta do perfeito sacrifício do Eterno tornou desnecessário o sacrifício anual de um bode. Os rituais do templo tinham se cumprido em quem? No Mashiach, em Yeshua. O bode para o Senhor, para Adonai, representa o sacrifício do Mashiach. Ele morreu para cumprir a pena que você teria que cumprir. Ele cobriu o pecado para sempre num único sacrifício, numa única entrega para todos aqueles que nele creem. Se você crê nele, você está perdoado e você tem o acesso livre para ser salvo e manter a sua salvação dia a dia. E você pode declarar o que ele disse: perdoarei as suas iniquidades, dos seus pecados, e jamais me lembrarei delas. Com o sangue de Yeshua, a expiação foi realizada para a nossa salvação. O seu pecado está coberto, a ira de Deus é desviada e o Eterno chama novamente você para estar com ele. O que nós cremos e entendemos hoje é que, não para salvação, mas para resgate, você pode usar do artifício e do princípio de ofertar o símbolo de um cordeiro, ofertar um símbolo de resgate na sua vida. O maior resgate foi nos dado por Yeshua, o nosso Senhor e Salvador. Para a nossa salvação, o resgate está completo. Para a nossa salvação, o sangue está completo. Mas há um princípio nesta festa, que é aplicar o princípio da oferta de cordeiro. E nós temos um trabalho e nós temos um material falando sobre a oferta de cordeiro. E você pode compreender esse princípio com mais detalhe em um outro vídeo sobre esse detalhe. Eu te convido a entender mais sobre isso e aplicar esse princípio de oferta nessas festas muito importantes. Estar limpo para se aproximar diante de Hashem é confiadamente você ir até a presença do Eterno. E precisa ser tratado um outro ponto: a ira de Hashem para com o pecado. O seu perdão foi totalmente resolvida através do sangue do Mashiach, mas permanece o fato de haver a impureza do homem perante o Eterno. O pecado nos faz sentir sujos e culpados. O pecado nos deixa desconfortáveis para adentrarmos a presença do Eterno. Por causa do pecado, você não quer ir à igreja, você não quer ir à presença do Pai, você quer distância daquilo que é santo, por causa do pecado. Se você tivesse uma grande dívida financeira para comigo ou para um amigo e você não tivesse o dinheiro para pagar a dívida, você se sentiria desconfortável se me encontrasse ali num shopping. Você provavelmente recusaria um convite desse amigo para ir jantar na casa dele, não é? Da mesma maneira, quando sabemos que o pecado que nós temos, que nós cometemos, nós nos sentimos desconfortáveis de estar na presença do Pai, justamente porque o pecado deixou uma impureza. E essa impureza está nos subjugando, essa impureza está nos condenando. Mas, para isso, o Eterno tinha o quê? Um outro bode. O segundo bode, no ritual da expiação, era referido como bode expiatório ou bode emissário. Aquele que era enviado para o deserto. Era um bode para o povo. Dava-lhes a oportunidade de confessar seus pecados e era uma figura visível de que o pecado tinha sido removido. Levíticos 16 diz assim: Arão porá as mãos sobre a cabeça do bode vivo e confessará as iniquidades dos filhos de Israel e enviá-lo-á ao deserto. Assim, aquele bode levará
sobre si todas as iniquidades para uma terra solitária. Quando os israelitas viam Arão confessar as iniquidades deles, que era um símbolo colocado sobre o bode, e em seguida observavam o animal indo para o deserto para morrer, isso era uma evidência, de uma forma bem tangível, de que suas culpas tinham sido levadas embora. Na nova aliança, temos algo equivalente ao que era feito com o bode expiatório. É a confissão do pecado. Não estou dizendo de confissão feita apenas a um sacerdote, quando você precisa ser discipulado. Mas refiro-me, e quero dizer, a confessar de fato, diante de um sacerdote, os teus pecados ao Eterno. A palavra nos diz assim, em 1 João, capítulo 1, verso 9, a gente lê a seguinte palavra: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça e maldade. Então, o primeiro bode significa o que Yeshua fez no madeiro para a nossa salvação. E o segundo bode representa o que fazemos quando confessamos o nosso pecado e resgatamos a nossa honra e nos comportamos como filhos de Hashem. A palavra confessar literalmente significa eu concordo com. Significa confessar e entrar de acordo com o Eterno sobre o teu pecado. Significa admitir que pecamos e fizemos o que é errado. Significa ver que o pecado, tal como Deus vê, ele é pecado. Deus, o Eterno, promete que se concordarmos com ele quanto aos nossos pecados, então, com base no sangue do Mashiach, ele nos purifica, nos restaura e assim voltamos a ter uma plena e absoluta comunhão com ele. Você precisa vencer o orgulho e ir até a presença de Adonai. Confessar a ofensa, pedir perdão e se sentir digno novamente para entrar na presença do Pai. Para ir até Ele sem impedimento algum, até a presença do Abba, você precisa receber sobre si e saber isso, que o sangue do Mashiach já pagou todo o débito. No tribunal celestial, a pena já foi cumprida e o seu caso está encerrado. É necessário que você admita o erro e receba o perdão que o Mashiach, Yeshua, já obteve no madeiro por nós. Yom Kippur é o dia de colocarmos todos os nossos pecados debaixo do sangue de Yeshua e sermos totalmente restaurados para Deus e cumprirmos os seus propósitos. Isaías 44, 22 diz: eu desfaço as tuas transgressões, como a névoa, e os teus pecados, como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu. Continuando, vamos falar como você, de uma forma rápida, passa esse dia. O dia de Yom Kippur, o dia onde você vai se encontrar com o Eterno para selar todas as coisas. Você deve fazer um jejum total, você deve se despir de toda honra, você deve se despir de toda beleza, você deve se vestir de pano de saco, vestir com uma imagem aonde revele a sua humilhação diante do Pai, e outros detalhes você pode obter nas nossas redes sociais, para esse vídeo não ficar tão longo. E, importante, primeiro, esteja certo de que você recebeu Yeshua como teu Redentor. Não se trata de você ir para uma igreja apenas. Não é prometer que agora você vai agir de um modo certinho, de um modo bom. É aceitar que Yeshua fez tudo por você. É saber que o seu pecado foi removido e que você está restituído para ter comunhão com o Eterno através do sacrifício do Mashiach. Também esteja correto, seguro de que você está purificado e restaurado para relacionar com o Eterno. Se você reconhece haver pecados na sua vida, confesse eles. Reivindique a promessa do Eterno em 1 João 1,9. Agradeça a Hashem por você estar perdoado e purificado. Saiba que
toda impureza na sua vida foi removida e que agora você pode ir à presença do Pai com muita alegria. O dia da expiação não é um dia para se ter alegre celebração, mas de fato, absoluto, este dia abre uma porta para a festa mais alegre do ano, que é a festa de Tabernáculos, que é o próximo vídeo que nós vamos tratar sobre ela. Então, este ano, nós estaremos comemorando, aliás, nós estaremos nos reunindo para viver e para nos arrependermos e para recebermos do Pai o Yom Kippur, o perdão, para recebermos dele a graça de sermos restaurados. Fique atento para este ano, o dia do Yom Kippur, o dia e os horários que nós nos encontraremos aqui no Evangelho de Poder para uma grande e poderosa liberação do Eterno. Prepare a sua oferta, prepare a sua vida para estar junto conosco na presença do Pai, na presença do Eterno, na presença de Hashem. Se prepare, venha com a tua oferta para que no altar haja um símbolo daquilo que ele fez por nós. Não é oferta para salvação, é oferta para resgate, para resgatar a sua honra, para resgatar a oferta de cordeiro. Procure saber sobre isso nos nossos vídeos e você entenderá a profundidade de todas essas coisas. Shalom, shalom, venha junto conosco e não esqueça, curta esse vídeo, compartilhe e mande para alguém que também precisa viver essa novidade de vida. Shalom, shalom. Shalom de Cristo para você, que as bênçãos do Deus de Israel, o Deus eterno, sejam sobre tua vida hoje e para todo sempre. Seja um dos nossos patrocinadores e lance sua semente, tua oferta e teu dízimo nesta terra. Nós somos um ministério que estamos edificando muitas vidas e assim contribui com as suas ofertas, com seus dízimos, e se o teu coração é liberal para isso, semeie para que os nossos trabalhos não parem. Envie sua semente para Banco Itaú, agência 1419, conta corrente 39.310.1. Banco Itaú, agência 1419, conta corrente 39.310.1. E para outros tipos de oferta, entre em contato conosco via e-mail, WhatsApp ou pelas redes sociais. contato@miqueiascas13.com.br ou 19 99505 9135 é o nosso WhatsApp, ou pelas redes sociais. É só você digitar Evangelho de Poder e nos encontre lá. Que Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, nosso Messias, te abençoe, que o Espírito do Eterno Deus de Israel te guie todos os dias. Shalom de Cristo para você.